Gente, eu vou fazer para vocês aqui uma prática que a gente costuma ensinar nos hospitais. É algo bem simples, mas que eu vou demonstrar aqui como a máscara pode te dar uma falsa sensação de segurança e você acabar se contaminando. Então, imagina, você está aqui com a máscara, eu vou colocar e, enfim, não vou ter higienizado as mãos, né? Então a gente sempre coloca da maneira correta, lembrando que não adianta usar a máscara assim, vários vídeos a gente vê e tudo, então ela tem que estar cobrindo o nariz direitinho. E aí imagina, você está lá no metrô, em algum lugar, e aí você começa a botar a mão nas coisas, segurar, e aí daqui a pouco tá o quê? Ó? Coçando o nariz, coçando a testa, coçando aqui o ouvido, mexendo no cabelo, né? Isso a gente faz o tempo todo. E imagina que deve ter alguém tossindo, alguém também, o vírus está por aí todo circulando. E aí depois você vai retirar a sua máscara. E aí tem toda a maneira correta. Se eu pego aqui, ó, e aí tirei, deixei a máscara em qualquer lugar, eu joguei em qualquer lugar. E aí o que que acontece? Agora vamos visualizar. Antes eu coloquei uma coisa que chama Glow Germ, que é o quê? Para a gente ver onde eu toquei, se é possível a contaminação ou não. Vamos lá. A gente coloca uma luz negra e consegue ver, olha a minha mão toda contaminada, olha a máscara contaminada aqui, ó. Então, tudo que está brilhando é onde o vírus ia estar. E aí, olha o meu rosto. Então, se eu não higienizei a mão adequadamente, olha o tanto de substância aí, pode ter vírus, bactérias, tudo, em tudo, porque a gente vai se contaminando. É que a gente não consegue ver. Imagina se a gente pudesse ver ó, a superfície toda cacarecada, mas o que eu acho mais importante é ver, olha a máscara, como é que fica. E aí você deixa isso em qualquer lugar e a superfície está contaminada e você está contaminado. Então, muito cuidado. Para evitar isso é o quê? Álcool, gel ou higienização das mãos com água e sabão. Mas se você está lá no metrô, o que você vai usar? Álcool gel, e isso tudo desaparece. Como era esperado, o coronavírus chegou no Brasil. Já temos 2 casos confirmados, os 2 em São Paulo, e foram de pacientes que chegaram do exterior. A gente ainda não tem aqui o que se chama de transmissão sustentada. O que são essas 2 palavras? Transmissão sustentada é quando a gente tem transmissão entre pessoas daqui do Brasil, pessoas que não têm um vínculo epidemiológico, não viajaram para o exterior e trouxeram o vírus. Hoje, então, falaremos a respeito das coisas básicas que você tem que fazer para se prevenir do vírus. É importante falar que são coisas que já deviam ser hábitos do nosso dia a dia. Não tem nenhuma medida específica para esse coronavírus. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A medida mais importante nesse momento é a higienização das mãos. E o álcool gel tem que ser o seu melhor amigo. É muito importante. Eu sei que não é barato, que é até um pouquinho caro, mas é uma medida extremamente importante. Essas soluções alcoólicas que a gente consegue levar no bolso, ela é primordial para a gente conseguir higienizar a mão e não acabar pegando o coronavírus. Se você pensar, você está lá no metrô, está no transporte público e tudo, você não tem uma pia com água e sabão para conseguir lavar a mão toda hora. Então o álcool gel, ele se substitui sim a lavagem das mãos com água e sabão e é muito simples. Eu tenho um vídeo onde eu falo só a respeito da higienização das mãos, que você pode olhar aqui, mas eu vou mostrar para vocês rapidinho como que a gente tem que fazer. Então, com um pouquinho, na verdade 2 ml de álcool gel, você pega e vai higienizar a palma das mãos, depois entre os dedos, e aí você ó, já higieniza também o dorso da mão. Você não pode esquecer os polegares e aqui articulações até as pontinhas dos dedos e você pode fazer até o punho. Isso você leva 30 segundos e é a medida primordial
para você se prevenir. É muito importante que você tenha a etiqueta da tosse. E o que é isso que todo mundo fica falando? Não é nada mais do que proteger que as partículas, né, as gotículas, sejam espalhadas quando você tosse ou quando você espirra. Então, qual que é, assim, a primeira coisa que a gente faz quando vai espirrar? Às vezes é atchim! E aí a sua mão fica cheia lá de gotículas e tudo, aí você passa na calça, depois segura lá no metrô, no ônibus, e aí você espalhou os vírus, né, ou bactérias e tudo para todo mundo. O que a gente deve fazer? Vai espirrar, então, ou você tem um lencinho, e aí você faz no lencinho e depois eu vou explicar direitinho o que a gente faz com esse lenço, ou então você espirra ou tosse, ó, no seu cotovelo, porque aí você vai evitar essa disseminação toda das suas mãos. Se por acaso esqueceu e tossiu ou espirrou nas mãos, é muito importante que você higienize, é por isso que você tem que ter o álcool gel pertinho, porque aí você consegue não disseminar o vírus. Queria mostrar para vocês também em relação aos lenços de papel e por que você não deve usar aquelas toalhinhas, alguma coisa que você não possa jogar no lixo rapidamente. Aqui, imagina, eu estou com um lenço de papel, eu espirrei, atchim! E aí, o que eu vou fazer com isso? Pego e ó, boto dentro do meu bolso e deixo lá, e aí daqui a pouco eu espirro de novo, eu ainda tiro e meleco mais um pouquinho, né? Fico lá fazendo isso e volta para o bolso do jaleco. Olha só o que acontece lá dentro. A minha mão, o bolso do jaleco tá tudo contaminado. Nosso lenço também. E aí se você olha o lenço, ó, cheio de matéria orgânica. O que você tem que fazer? O ideal é até que você tenha um saquinho para ir descartando esses lenços e aí depois joga num outro lixo fechadinho. Existem alguns sites chineses que até falam de você espirrar o álcool gel ali e tudo para tentar matar mais. Mas eu já fico satisfeita se todo mundo tiver um saquinho, colocar dentro e não ficar colocando e tirando do bolso, porque realmente você pode acabar contaminando outras pessoas. E o lenço de tecido? O lenço de tecido é pior, né? Porque você vai ficar lá no tira e põe várias vezes e vai sair com isso no começo do dia, só no final do dia. Então, assim, não tem dinheiro para comprar o lenço de papel, corta vários pedacinhos de papel higiênico. Então, é muito importante que você descarte isso logo, não fique utilizando até ele ficar todo engruvinhadinho, todo sujo dessa maneira. Se você está doente ou tem algum sintoma de resfriado, de gripe, então está com coriza, está com tosse, está com febre, o ideal é que você fique em casa. Isso é independente se você teve contato com alguém que tem coronavírus, que não tem. Por quê? Porque você ficando em casa, quietinho, pelo menos no primeiro ou no segundo dia que você está doente, você evita também essa disseminação. É o que a gente fala de isolamento social. E aí, se você tem outras pessoas em casa, você não precisa ficar nervoso que você vai passar isso para elas. Basta deixar a janela um pouco aberta, colocar um ventilador, porque isso circula o ar e sempre higienizando as mãos. Outra medida que parece simples, mas às vezes pode ser um hábito muito comum, a gente tem que evitar tocar os olhos, o nariz e a boca sem as mãos estarem higienizadas. Isso eu vou no metrô, sempre para o trabalho, e agora eu fico olhando as pessoas. É impressionante, toda hora a gente toca no metrô, toca no olho, coça o nariz, põe a mão na boca. E é muito difícil ver alguém higienizando a mão antes disso. Então, a gente precisa ter essa consciência e passar a se observar. E, de novo, quando você tem o álcool lá juntinho de você, então isso aqui anda sempre na minha bolsa, é muito mais fácil você se acostumar e se habituar a higienizar as mãos a todo momento. Outra medida simples é não compartilhar objetos de uso pessoal. Talheres, garrafas, copos.
a gente tem mania, né? Dá um gole no copo, dá para o outro, garrafinha. Então, isso também pode disseminar as doenças infecciosas. Então, principalmente nesse momento, tenha os seus utensílios e não compartilhe com ninguém. Outra medida é evitar aglomerações que não são extremamente necessárias. Principalmente nessa última semana de carnaval, essa recomendação ficou bem difícil para a maioria das pessoas. A gente viu blocos nas ruas com 1 milhão de pessoas. Então, assim, imagina que isso facilita muito a disseminação não só do coronavírus, mas de todas as doenças infecciosas. Então, se você não tem extrema necessidade de ir em algum lugar onde você sabe que tem aglomerações, até a gente entender melhor o que está acontecendo, como vai ser essa disseminação e tudo, é melhor que você fique em casa, que você procure ambientes que são mais ventilados. Todo mundo quer saber a respeito da máscara. Tem que usar, não tem que usar? Como é que é essa história? É muito importante que vocês sabem que a utilização da máscara como medida isolada, então só usar a máscara, não adianta nada, porque se você não usar da maneira correta, isso pode te dar até uma falsa sensação de segurança. Então você acha que você está com a máscara, está muito bem, obrigado, e não precisa higienizar as mãos. E aí você pode acabar se contaminando. Agora, se você está sintomático, se você está espirrando, está com tosse, se você tem que ir em algum ambiente que vão ter outras pessoas, ou principalmente se você vai procurar atendimento no hospital, aí sim é primordial que você coloque a máscara. Em vários hospitais, inclusive, já tem as máscaras disponíveis para assim que você entrar, você já coloca antes de procurar atendimento. É muito importante que você não dissemine fake news. Em relação ao álcool, que eu estou aqui falando o tempo todo dele, o álcool gel, o álcool E70, tem um vídeo horroroso na internet, circulando muito, eu recebi de vários grupos, de uma pessoa que nem se identifica, falando que ele não vale nada, que não é para usar. Esse cara devia ter sido preso, porque isso é uma desinformação. Então, o que você pode fazer a respeito disso? Você pode não disseminar. Então, se você recebe alguma coisa que você não sabe a fonte, que a pessoa não se identifica, que o médico não está lá com CRM exposto e tudo, não dissemine, porque depois que você fez isso, você descobre que é fake, você não vai postar de novo dizendo que é fake, ou então quando você fala isso, ninguém quer nem mais saber, e essas ideias vão tomando uma proporção absurda. Procure sempre as descrições, as orientações que são de órgãos confiáveis, dos médicos que têm as referências. Eu vou deixar aqui na descrição o site do Ministério da Saúde. Todo dia o nosso ministro da Saúde dá orientações e dá informações ao vivo. A última que ele deu, que foi na sexta-feira, teve 2 horas de duração. Isso é muito mais importante do que a gente ficar vendo vídeo que a gente não sabe nem de onde está vendo. Então, muito cuidado com isso. Até esse momento, ainda não existe nenhum artigo científico que comprove a transmissão de pets, de cachorros ou gatos do coronavírus para humanos. Andou circulando na internet essa semana de um possível cachorro em Hong Kong que testou positivo para o coronavírus e a dona dele, a tutora dele, estava positiva também para o coronavírus. O pet não estava doente, eu não sei por que resolveram testá-lo. Eu tenho muito medo desse tipo de comentário, desse tipo de notícia, porque o abandono aqui no Brasil já é imenso. Imagina se esse tipo de notícia é disseminado, que vai ter de gente colocando os cães e gatos nas ruas. Então, até o momento, essa evidência não existe. Então, vamos ter cautela. A gente sabe que existe o coronavírus específico do cachorro, específico do gato, e eles não transmitem entre espécies. Então, isso vai ser muito, mas muito difícil mesmo de acontecer. Uma medida simples, nada específica para o coronavírus, é abaixar a tampa do vaso
antes de você dar a descarga. Existem menos de 5% dos casos de coronavírus que estão associados a sintomas gastrointestinais. Então, é possível que esse vírus possa ser eliminado nas fezes e talvez até na urina. E quando você dá a descarga sem abaixar a tampa do vaso, aquele splash que faz da água pode sim disseminar o vírus. E aí outra pessoa vai usar e entra em contato ali. Então é muito importante que você abaixe a tampa e higienize as mãos após. Também é importante que você mantenha uma vida saudável. Ninguém quer ouvir falar disso, todo mundo quer alguma medida muito diferente, algo muito inovador. Só que é o quê? Você comer de uma maneira adequada, comer alimentos saudáveis, sempre higienizar as hortaliças e os ovos antes de comê-los, hidratação com água e sucos, dormir bem, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Isso tudo faz com que o seu sistema imune melhore e fique adequado para responder a qualquer tipo de doença infecciosa. Os exercícios físicos regulares também já têm estudos que dizem que eles melhoram o nosso sistema imune. E cuidado também com essas maluquices que ficam disseminando por aí. Existem alguns médicos, né, que se dizem inovadores, que estão oferecendo alguns tratamentos que não existem comprovações científicas nenhuma, como ozonioterapia e terapia com vitamina D. Isso não é absolutamente comprovado. Cuidado também com as orientações de que comer alho ou tomar algum tipo de chá, isso tudo não tem comprovação científica, como eu já disse. E tem até algumas fake news por aí que mandam que você beba água quente porque o vírus morre em temperaturas elevadas e aí se você beber água quente com frequência você não vai ficar doente. Cuidado, porque você pode acabar inclusive se queimando, então não existe comprovação científica nesse sentido. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de como se prevenir de qualquer infecção, mas vamos focar aqui no coronavírus. E se você tem algum comentário, se você quer fazer alguma pergunta, deixa aqui que eu com certeza irei responder. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer.